Iniciamos mais um programa Unsere Familien, aqui na Vale TV, em Novo Hamburgo, contando histórias de pessoas, de famílias, de instituições que fazem a diferença para o desenvolvimento do município, do estado, do nosso país, integrando essa cultura teuto-gaúcha, teuto-brasileira. Temos a alegria de ter conosco hoje nosso querido amigo Glauco Engel, hamburguense, Relações Públicas, ex-presidente da ASPEUR, mantenedora da Universidade Fevale, uma pessoa que tem muitas histórias para contar e tem hoje, inclusive, o principal objetivo da vinda do Glauco, a sua história, a sua pesquisa sobre a família Engel, também sobre Novo Hamburgo e a região. Seu Glauco. Boa noite aos telespectadores da Vale TV. É um prazer estar aqui contigo, Felipe, hoje, conversando um pouco sobre genealogia, sobre estudos da família, que são muitos. É um vício que no momento que a gente começa, parece que a cada descoberta é uma conquista. Mas é um prazer estar aqui contigo e trocar informações. E a cada descoberta leva a uma outra descoberta. Cada descoberta... As curiosidades não cessam. Exatamente. Seu Glauco, o senhor que tem sua história em Novo Hamburgo, da sua família, né, dos seus pais, dos seus avós, que inicialmente o senhor contasse para nós como que foi assim esse despertar para descobrir mais sobre a sua própria história, sobre a história da sua família. Pois é, Felipe. Na realidade, eu sou porto-alegrense. Eu nasci em Porto Alegre em 1945. E em 1947, meus pais vieram morar em Novo Hamburgo, atrás ali do campo do Estádio Santa Rosa. E meu pai foi trabalhar na oficina mecânica do Valdomiro Engel, que era irmão dele. Durante 10 anos ele esteve nessa atividade. E depois ele resolveu mudar e assumiu a responsabilidade do economato da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo por 5 anos. E foi onde a gente cresceu no meio da comunidade de Novo Hamburgo. Seu Glauco, essa vida comunitária, essa atividade muito comunitária também vem muito da sua família, não é? Correto. Na realidade, como eu falei, a minha família, dos Engel, eles moraram em Montenegro. E a partir de Montenegro, uns foram para Porto Alegre, outros vieram para Novo Hamburgo. E o meu avô, aliás, eles casaram, o meu avô Carlos Engel, que é um dos 8 filhos descendentes de Jacó Engel, imigrante que veio para Novo Hamburgo em 1846, veio para o Brasil e acabou se radicando aqui em Hamburgo Velho. Então, o Carlos Engel casou aqui em Hamburgo Velho com Berta Carolina Hilt, que era da família Hilt de Campo Bom, e foram morar em Montenegro. Né? E então a família depois, como falei, se separou, uns foram para Porto Alegre, outros para Novo Hamburgo. E aqui em Novo Hamburgo a gente acabou criando raízes até hoje, né, integrados na comunidade como partícipes. Meu pai deixou esse legado todo. Mas a história é muito, muito interessante. Em 1970, na década de 70, o meu irmão Marco Antônio Engel, que jogava punhobol pela Sociedade Ginástica, ganhou uma bolsa de estudos na Alemanha através do departamento de punhobol.
E ficou lá durante quase um ano estudando e no seu retorno trouxe uma câmara Super 8, que era a última novidade na época. E com essa câmara, ele deixou essa câmara para mim, eu gostando do assunto, acabei fazendo uso e gravei muitas cenas da família em Super 8, depois uma câmera em VHS e assim sucessivamente. Então a gente conseguiu a história. E em 1981, a gente resolveu fazer um primeiro encontro da família, porque apareceu uma interrogação: quem somos? Quantos somos? Aonde vivemos? Quantos são Engel? E fizemos esse encontro da família. Então o Carlos Engel teve 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres, e naquela oportunidade Valdomiro Engel já havia falecido, e o Ivo, meu pai, depois eu tinha mais o Evaldo Engel e o Breno Engel, que moravam em Porto Alegre. E as duas irmãs, uma era a Leonida, casou com o João de Abreu, morou muitos anos em Estância Velha, e a outra, a Renilda, casou com José Sabrito, e moravam em Novo Hamburgo. Então, como essa família ainda tinha esses 5 irmãos vivos, resolvemos fazer um encontro. Aí, então, despertou. E comecei a trabalhar em cima, a procurar. Naquele momento, o encontro dos descendentes do avô e da avó. Né? A gente fez aquele primeiro encontro do avô e da avó. E aí, então... Depois ampliou. Aí eu digo assim, poxa, uma pergunta quantos somos e onde estamos? Passando um dia de frente no calçadão, ali onde era a sede da CRT, eu peguei todos os livros telefônicos e comecei a relacionar todos os Engel que tinham telefone em todos os setores aqui do estado do Rio Grande do Sul. Escrevi uma correspondência a esse que tinha endereço e mandei. E comecei a receber muito material depois. Eu sou Engel, sou descendente tal. Uns me mandaram algumas composições já de família, alguns registros de arquivos e tal. E eu fui aglutinando cada vez mais. Até um dia fui fazer uma pesquisa na Unicinos, da biblioteca da Unicinos, sabendo que a origem da nossa família era de Birkenfeld, na Alemanha, no estado de Oldenburg, né? Eu descobri um registro, um livro na biblioteca da Unicinos, que aliás tem várias famílias de Novo Hamburgo ali, registrado, que tinha pronto praticamente toda a genealogia desde antes de 1550. Então eu consegui, estava faltando um elo de ligação, consegui durante as minhas pesquisas, e hoje eu tenho 14 gerações até o meu neto, tá? Com o nome de todos os descendentes. Né? Mas a gente nunca para, a gente constantemente está achando uma coisa diferente, um nome diferente e tal. E a partir da família dos Engel, eu comecei a buscar os demais segmentos através do meu pai. A minha mãe era a Reinheimer, eu consegui fazer a árvore genealógica da família Reinheimer. A minha avó materna era Zirbes, e posteriormente, por parte do meu pai, como ele casou a mãe era Helt, eu consegui recentemente toda a genealogia dos Helt, através de um livro de uma familiar que escreveu recentemente, a Jerusa Helt, e fiz também, tá, por parte da família da minha esposa, que é Kautzmann, e casada, a mãe dela era Arneck, que até com a tua colaboração, aquele detalhe
o jornal NH, uma pequena fotografia, tinha lá reunido a família Moraes. Digo, poxa vida, eu fui atrás, fiz um contato, você me passou e linkei, porque a minha sogra, ela era a Arneke, porém de origem Moraes também. E aí eu fui descobrir que a minha esposa também tem descendência portuguesa. Uma pequena, mas sempre é importante, exatamente. Né? Inclusive então, registrar. Genealogia é algo fantástico. Quanto mais você procura, aparecem as coisas e a gente se empolga. E Glauco, ainda sobre os Engel, curiosidades muito interessantes que tem Engel em outros países, além da Alemanha, outros registros. Vocês são luteranos, mas Engel católicos, quem sabe também tem um parentesco. Exato. Nessas correspondências que eu mandei, eu recebi de uma irmã residente em Santa Rosa, eu não sabia, tá? Ela me mandou uma árvore genealógica completa da família dos Engel, através de um familiar que montou essa árvore, mas toda a origem era católica. E os nossos, todos eles eram descendentes de evangélicos. Tá? Uhum. Exatamente. Mas descobri também que havia Engel na França. E aí comecei a procurar, apareceu uma notícia, eu fui atrás tal, e consegui o livro da história de Engel Dollfuss, um Engel que na época da Revolução Industrial, lá para aquela região da Alsácia e Lorena, esse livro escrito em francês, tá? Dá toda uma história do que foi essa família Engel na França, a importância deles durante esse período da Revolução Industrial. E assim fui pesquisando, sempre aparecia uma notícia nova, né? A gente foi acumulando dados e todo dia aparece uma novidade. Eu comentava contigo há pouco, eu tenho ainda uma dúvida, porque existe a história das irmãs Engel, que fundaram a Fundação Evangélica. Na realidade, eu já pesquisei, estão me faltando 2 elos para saber onde ela se encaixa dentro, porque esse livro que eu consegui na Unicinos, ele vai até 1780, mais ou menos. Então tem aí um pequeno hiato para a gente descobrir a ligação das irmãs Engel com nossa família, já que a origem delas é de Birkenfeld também, e filhas de pastores, e eu consegui uma boa parte da história. Falando também, Glauco, como o senhor citou, das irmãs Engel e da fundação aqui em Novo Hamburgo, a própria Fundação Evangélica, o senhor pudesse contar para nós também sobre a contribuição da família Engel para Novo Hamburgo, para o desenvolvimento da cidade, para Hamburgo Velho, para a cidade posteriormente. Na realidade, Jacó Engel, quando veio para o Brasil, ele veio com 3 filhas mulheres e um filho homem, que era um menino de 8 anos, que foi Carlos Engel, que depois se originou toda aquela família ali em Hamburgo Velho, dos Engel, Curtume Engel e tudo, do Carlos Afonso Engel, a Cristina Brecher, né, cuja mãe também é descendente dos Engel. E nós tivemos, então, posteriormente, ele teve mais 4 filhos aqui, e entre esses 4 filhos, o meu bisavô, que era gêmeo, era Frederico, e casado com o irmão gêmeo era o Pedro. E depois teve mais uma menina e mais um filho homem. E esses dados todos eu pesquisei, descobri a casa em que Frederico viveu aqui em Conceição, São Sebastião do Caí, Portão, ali. Consegui localizar o túmulo deles no cemitério ali de Conceição, o túmulo do meu bisavô, triavô, imigrante, está aqui em Hamburgo Velho, no cemitério. Consegui a certidão de óbito dele, dando todas essas informações, porque
são registros, são documentos importantes, né? Que vão formando o quebra-cabeça da história familiar. Glauco, para você que pesquisa, você também pode testemunhar aqui para as pessoas que nos acompanham, pouca coisa se encontra na internet. A internet é para mais os contatos, mas muita pesquisa de campo, não é? Não, hoje se encontra muita coisa na internet. Eu inclusive, comecei pesquisando também naquela época, em 1980, através da Igreja Mórmon, porque a Igreja Mórmon é o maior arquivo mundial, tá? De genealogia. Eles têm, inclusive, em Utah, nos Estados Unidos, uma montanha... praticamente montanha mesmo. É uma montanha onde eles têm um túnel, uma estrutura cavada, e mantém ali o cofre, o arquivo de todos, por exemplo, todas as informações antigas da Cúria Metropolitana, tá, foram fotografadas, filmadas. E eu mandei vir naquela oportunidade, eu fiz um encontro de genealogia em Canoas, e eu mandei vir através da Igreja Mórmon ali em Canoas, os microfilmes da Alemanha, mas todos eles são as páginas filmadas em alemão gótico. Isso você tem que saber, tem que conhecer. Primeiro tem que conhecer alemão, e segundo, alemão gótico é pior ainda, né? Mas eu consegui montar alguma coisa e através da Igreja Mórmon eu comprei. Inclusive eles têm um programa Heritage, tá? E nesse programa você pode se inscrever, recebe constantemente. Eu tenho recebido informações, que eu dei algumas informações nossas, e eles estão me mandando, olha, descobrimos isso, descobrimos aquilo, tal, alimentando sempre um banco de dados. Fazer uma brincadeira, os genealogistas, seria bom que todo genealogista tivesse um amigo mórmon, né? Assim, acesso pelo menos. Mas não precisa ter amigo mórmon, basta lá, eles estão abertos, são muito gentis. E muita coisa digitalizada hoje. Sim, tudo digitalizado, né? Porque bem como você colocou, né? No início você precisava encomendar o microfilme, fazer a pesquisa no local, sempre foram muito solícitos, mas hoje muita coisa você encontra direto. É tudo direto na internet, direto na internet. E você perguntou há pouco sobre nosso relacionamento na comunidade. O meu tio Valdomiro Engel, eu sempre gosto de citar, porque ele tinha uma das primeiras oficinas mecânicas em Novo Hamburgo, ele tinha serralheria e também a parte de tornearia e tal. E o meu pai trabalhou com ele durante 10 anos. Tá? E lembro que meu pai era responsável era o gerente dele, né? E quando iniciaram a construção da igreja evangélica da Ascensão, toda a estrutura de serralheria das janelas foi produzida por eles. Depois, quando iniciaram a construção da catedral, que ela foi construída por fora, em volta, eu tenho uma foto que saiu recentemente, em volta da igreja que existia ali. Eu me lembro da igreja, a escadaria, os coqueiros na frente e tal, e acompanhei a construção dela também. Toda a estrutura também de serralheria, as janelas, foram construídas pelo Valdomiro Engel, que era uma empresa de referência na época. As casas, por exemplo, ali no calçadão, eu sempre gosto de citar, temos ali o centro ali, o Albano Hartz ali, tem uma porta muito bonita, que era a Sociedade de Ginástica Novo Hamburgo. Aquela porta foi produzida lá na oficina, lá o meu pai foi que supervisionou a porta, as janelas e tal, né? A porta do Ales ali, da Bicalçados, foi construída por eles também, né? Então eles deixaram uma história também da parte industrial em Novo Hamburgo. E o meu pai, em 1957, saiu e pegou o economato da Sociedade de Ginástica de Novo Hamburgo, que era onde hoje é a sede da ginástica, mas na época era afastada, não tinha, porque tudo da Sociedade de Ginástica naquela época era no centro, né? O salão social, tudo mais. E ali na ginástica só tinha 2 canchas de
3 canchas de tênis, que era do Tênis Clube Rio Branco, e as canchas de punhobol. Eu acompanhei toda a construção da piscina, os projetos, era um banhado, eu sempre conto, né? Onde hoje você tem acesso para a entrada do salão principal da Sociedade Ginástica, ali tinha, na época o Lauro Weissman era um dos diretores, tinha uma vertente e ele fez um lago. E eu peguei mais de 15 mussum naquele lago ali. Tá? Ele fez um lago muito bonito, com pedras, botou carpas vermelhas e tal, e durante muitos anos aquilo ali existiu. E o clube foi adquirindo outros terrenos laterais e formou aquela território. Então eu vivi aquilo ali até 1962, 63, intensamente, e continuei dentro da comunidade de Novo Hamburgo, no meu relacionamento, e através, como você falou, em 1968, eu fui convidado a fazer parte da Câmara Júnior de Novo Hamburgo, hoje JCI Novo Hamburgo. E a JCI foi quem me abriu as portas. Através da JCI, que é uma escola de treinamento, capacitação e liderança, eu acabei indo para a ASPEUR como secretário, tesoureiro, vice-presidente. Acabei sendo presidente da mantenedora da ASPEUR de 1985 a 87 e continuo convivendo. E nesse envolvimento que eu sempre tive, acabamos lá na Fevale criando uma cooperativa de crédito dos professores e funcionários. E durante 8 anos eu fui vice-presidente da cooperativa e representava a cooperativa em Porto Alegre, junto ao sistema Sicredi que estava se estruturando. Inclusive acompanhei a criação do banco, a inauguração do Banco Sicredi e tal, a nível de Estado do Rio Grande do Sul e a nível de Brasil. E, posteriormente, nós, por um problema de escala, passamos a cooperativa para Nova Petrópolis, que é a pioneira. E eu continuo integrado, com muito prazer, porque o cooperativismo é algo fantástico também, que nos traz alegrias, nos traz retorno e crescimento da sociedade. Glauco, meu caro, infelizmente está acabando, então quando é muito bom, o tempo parece que passa ainda mais rápido. Gostaria que você deixasse as considerações finais, né, as pessoas que nos acompanham, até sobre, Glauco, a importância de a gente registrar, né, essa história das famílias, das comunidades. Sabe, Felipe, eu aprendi com o tempo, tá? Convivendo com muitos grupos de cafezinho e tal, e felizmente hoje, na época nós não tínhamos máquina fotográfica, a gente dependia do fotógrafo ou um colega de repente que tinha fotografia mandava distribuir. Então eu aprendi que sempre que possível gravar, registrar, porque a história se faz através de registros. Tá? Eu agradeço muito essa oportunidade. Lamento que o tempo foi curto, porque se me deixar eu falo às 5, 6 horas. Vou te chamar mais vezes. Material tem bastante, você Sim. viu. E tem cada detalhe. Então, muito obrigado pela oportunidade, tá, de estar aqui essa noite. E espero poder voltar em outras. Obrigado, Glauco, por compartilhar, né, por partilhar assim comigo, conosco, com as pessoas que nos assistem, as tuas vivências, as tuas memórias, as tuas pesquisas, que são muito importantes para a comunidade e além das nossas da nossa comunidade hamburguense, né, das nossas fronteiras hamburguenses. Obrigado também a todos vocês que nos acompanham aqui na Vale TV, aqui no nosso programa Unsere Familien, e até o próximo episódio.